Esse vídeo é parte 2 desse mesmo assunto, que são os 10 motivos para você não comprar uma casa própria ou imóvel. Você está na parte 2, mas não tem problema. Pode ver essa parte primeiro, depois que terminar esse vídeo, veja a parte 1, porque ele também é importante e esse aqui também. Não tem ordem e todos os motivos são importantes, então não tem problema. Você pode terminar de ver esse vídeo, ver todos os motivos desse aqui e no final você clica no outro vídeo, parte 1, pode pesquisar lá no canal ou ele vai aparecer aqui no final nos recomendados. Aí você consegue ver os outros motivos também, porque lembrando, todos são muito importantes. O motivo número 5 vai nessa linha que a gente falou no motivo 4, só que dessa vez eu vou utilizar uma passagem da Bíblia. Isso não tem objetivo religioso nem nada mais, só um ensinamento que a gente pode pegar no livro milenar e utilizar hoje em dia. No livro de Mateus, capítulo 6, 19, diz: "Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam." O que isso quer dizer? Para palavras atuais, a gente pode falar de tesouros frágeis e tesouro antifrágeis. Não entrando de novo no mérito religioso, é aquilo que eu falei no motivo número 4. Se você só juntar tesouros onde as coisas podem ruir, tesouros frágeis, a casa vira um passivo e não ativo. Ela pode perder o valor dependendo do local. E como que perde o valor dependendo do local? Um exemplo real existe uma comunidade em uma cidade pequena do estado do Rio de Janeiro, que antigamente ela era conhecida por ser muito boa e pacata. As pessoas ficavam até altas horas na rua conversando, brincando, as crianças ficavam soltas e as casas lá começaram a se valorizar. Muitas pessoas procuraram terrenos e casas lá para poder consumir e para poder comprar e conseguir a sua casa própria. Mas hoje em dia, essa mesma comunidade foi tomada por uma organização criminosa do estado do Rio de Janeiro, ou como muitos gostam de falar, se tornou um governo lá dentro, já que o governo local não consegue atuar lá dentro da comunidade e foi substituído por um governo de organização criminosa. Então acaba que não existe mais o Estado, e sim essa organização criminosa. Com isso, as casas lá se desvalorizaram, e por mais que as casas não tenham se desvalorizado tanto, duvido que alguém consiga vender até pelo preço que elas valem, porque eu duvido que alguém venha querer comprar alguma casa nessas condições, por um local que é dominado por organizações criminosas. Outro exemplo é um local que pode ser muito bonito, muito chamativo, que pode fazer as casas aumentarem muito o seu valor, mas que sofre de vez em quando por catástrofes da natureza, sejam alagamentos, terremotos ou o que seja. Coisas que as pessoas não conseguem controlar. E com isso, mesmo que o terreno e a casa acabem valorizando, esses problemas naturais acabam destruindo tudo que se constrói lá. Outro exemplo se constrói um cemitério ou fábricas perto dessa casa, desses terrenos, ou qualquer outra coisa que diminui a quantidade de pessoas, o tráfego de pessoas passando naquele local, pode fazer aquele terreno, aquele imóvel se desvalorizar. Ou simplesmente os governos, sejam eles considerados criminosos ou legítimos, podem simplesmente tomar sua casa de uma hora para outra. Como muitos criminosos, em muitas partes do Rio de Janeiro, por exemplo, tomam as casas de pessoas simplesmente porque eles decidem que não são mais deles. Seja um motivo por pagamento, seja um motivo interno, o que seja. Ele simplesmente decide que a casa não é mais do morador e ele toma. Ou, como foi o exemplo de um prefeito do Rio de Janeiro, que queria despejar as pessoas de comunidades para construir condomínios, já que a área estava valorizada. E um exemplo que aconteceu exatamente assim foi na Praia do Pinto, no Leblon. Um incêndio suspeito ocorreu e os bombeiros demoraram a chegar, o que levou à morte de algumas pessoas, outras pessoas saíram feridas, mas na verdade todos tiveram que sair. Hoje essa mesma área é um condomínio super valorizado no Leblon, que é o metro quadrado mais valorizado da América Latina. Se essa área está valorizada, quem mora lá é que tem que receber esse valor e não ser jogado fora. Essas pessoas que moravam lá antes, se elas recebessem essa valorização, elas estariam com mais dinheiro agora, porque talvez teriam vendido a casa ou estariam morando numa condição melhor do que quando o governo simplesmente se negou a ajudá-los e fez com que eles fossem embora. E o sexto motivo tem a ver com esse assunto que eu acabei de pincelar. O governo. Ter propriedades é igual a ser sócio do governo. Até pessoas que recebem aluguel, têm imóveis para poder viver de renda, dependendo de quanto eles recebem, se tiver tudo registrado, eles têm que pagar imposto de renda. E se você vender esse imóvel, você também tem que declarar e pagar imposto de renda. E isso se você não morar num lugar e ele acabar valorizando e o governo não quiser te expulsar, né? Como foi esse caso da Praia do Pinto. Se você tiver um imóvel e esse imóvel valorizar e o governo não quiser te jogar para fora, aí tudo bem, aí é um motivo bom para você comprar um imóvel. Se você chegou até aqui,
deixa o seu like como forma de agradecimento. E agora o motivo 7, que seria o financiamento. Se você for ter a sua casa, o seu imóvel pelo seu sonho, tudo bem. Mas pagar parcelado por esse sonho é como adiantar o futuro pagando a coisa que você tem mais valor, o seu tempo. Muitas pessoas não têm dinheiro para pagar à vista, então elas pagam financiamentos, pagam parcelados. Os juros que você paga no financiamento é o preço do seu próprio tempo. Você está vendendo o seu tempo para se manter atualmente. Lembre-se disso, que você, quando trabalha, você está vendendo o seu tempo para você viver já atualmente, para pagar o agora. E ainda, se você financia, você tem que pagar o agora e pagar os juros do futuro. Então você está pagando por 3. Você está pagando para se manter atualmente, para pagar o financiamento de agora e para pagar os juros do futuro. 3 trabalhos pelo preço de 1. Você é uma pessoa só, você tem só 24 horas e o seu tempo você está jogando fora por míseras taxas de juros. Financiamento vira uma bola de neve, e essa bola de neve pode ser ajuda para alcançar a sua liberdade financeira. Se você utilizar a bola de neve dos juros ao seu favor, você pode continuar a sua liberdade financeira. Já ao contrário, se você usar essa bola de neve dos juros para você pagar, aí isso pode custar a sua liberdade financeira. Porque lembre-se disso, quando você financia, a casa não é sua até você terminar de pagar. A casa vira do banco, porque ele te emprestou o dinheiro. Então experimenta só parar de pagar para ver se eles não vão tomar sua casa. Se você quiser saber mais assuntos como esse, de investimentos, para poder saber utilizar os juros ao seu favor, para poder conseguir a sua liberdade financeira, vou deixar links aqui na descrição, tudo bem? Que fale desses assuntos de investimento e crescer a bola de neve ao seu favor. O 8º motivo se chama falta de liquidez. Quando o imóvel está muito valorizado, dependendo do local e das pessoas que estão lá, elas não têm capital suficiente para poder comprar, ou seja, elas não têm aquele dinheiro suficiente que está valorizado. Então você vai ter que abaixar muito mais do que ele realmente vale, ou acabar não vendendo. Muitos imóveis, quantos imóveis você já ouviu falar das pessoas que queriam vender para poder se desfazer ou precisava daquele dinheiro, ou queria mudar de local e não conseguiu, teve que esperar muito tempo para poder achar um comprador ou vender muito abaixo do que aquilo vale. E quando você vê que o seu imóvel não está valorizado, você não vai querer vender. Você não vai querer ver que você imobilizou o seu capital, que você transformou aquilo em imóvel para não ter um retorno ou para ter um retorno menor daquilo que você esperava. Você vai comprar imóvel, você vai querer ver aquilo crescer, e pelo tempo que demora, você vai querer aquilo muito, que cresça muito aquele valor. Se estiver abaixo daquilo que você realmente não quer, você não vai querer vender, e vira falta de liquidez. É isso, você não consegue vender. O 9º motivo é que ter um imóvel físico te prende a um lugar só, sendo que se você tivesse esse mesmo dinheiro que geralmente custa um imóvel investido em outros ativos, ou até em negócios seus próprios ou de empresas de outras pessoas, você pode ter uma renda que é capaz de morar na maioria dos lugares do mundo com a mesma qualidade de vida ou até maior. Isso tem muitas pessoas que fazem, são nômades. Tem muitas pessoas que trabalham como nômades, trabalham de forma digital e vivem em vários países, vivem em várias cidades, aproveitando a qualidade de vida, sem bancar custos de um imóvel físico, e talvez até vive gastando menos do que as pessoas que têm imóvel físico. Essas pessoas acabam virando nômades igual os sapiens, que está no nosso DNA, eram antigamente, livres sem ser domesticado por algo externo. E agora, o motivo 10, que é o mais importante, se chama ter um imóvel porque você quer e não porque as pessoas falam que você tem que ter. Esse é o mais importante motivo, porque muitas pessoas querem ter imóveis porque elas sentem uma pressão que muitos externamente colocam nela. Muitos utilizam esse motivo que eu falei no início do vídeo, de que imóvel é só o dinheiro para jogar fora. Muitos falam que é o melhor investimento que existe. Muitos falam que tem uma pressão social, uma pressão da sociedade que as pessoas têm que ter imóveis. Sendo que se você não for o seu sonho, não for aquilo que você realmente quer, você não precisa. Como eu disse nesse vídeo, a era dos serviços substituindo os produtos é só o início. Se você quiser ter um imóvel porque é o seu sonho, tudo bem. Mas se os outros falaram que você precisa ter um imóvel para você começar a sua vida, aí você está só indo pela cabeça de outras pessoas que talvez sejam de outra época. Você é responsável pelas suas ações. Assim como eu falei no início desse vídeo, você só tem que comprar um imóvel se for da sua vontade. Utilize seu pensamento crítico, utilize seu individual, pense individualmente se você realmente quer ter aquilo. Então, compre ou não compre. Utilize o dado desses vídeos para poder te deixar uma decisão mais clara. E isso que eu falei aqui é um dos assuntos que muitos não te falam ou não querem que você saiba. Você é uma pessoa livre, livre para fazer o que quiser e não o que a sociedade quer impor. Livre para ser que nem os sapiens ou livre para morar onde você quiser. Não ser domesticado por empresas ou por vegetais ou por pessoas que querem o interesse próprio por trás daquilo. Para você que chegou até aqui no final, eu tenho uma dica bônus. Eu tenho um motivo bônus. E o motivo bônus que serve para você poder comprar uma casa própria, um imóvel ou um apartamento que seja,
é, se você utilizar como ativo, procurar em lugares que o tráfego aumente, ou seja, em locais que passam muitas pessoas. Se tiver shoppings, condomínios de muitas casas, mais comércios, praças, mais pessoas vão passar por lá. Então isso vai fazer o preço deles, o valor deles aumentar. O seu ativo vai estar aumentando e não diminuindo no caso de um passivo. Mesmo que tenha custos, mesmo que tenha despesas, isso vai fazer valorizar cada vez mais. Se você quiser mais um vídeo sobre esses motivos para poder comprar, eu saiba o que eu vou fazer. É só deixar o like aqui e comentar o que você quer que eu fale no próximo vídeo, ideias que você pode dar que são motivos para comprar uma casa ou motivos que você acha que não são importantes para você comprar uma casa, que eu não falei nesse vídeo. Deixa aqui para poder fazer uma discussão legal sobre o assunto. Então, por esse vídeo é só. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Lembre de deixar o seu like e se inscrever no canal Rico Por Quê. Lembrando que tem a parte 1 dele aparecendo agora na sua tela, no final, nos seus recomendados. Clique lá para você ver mais outros motivos para você não comprar uma casa ou imóvel. Lembrando que eu vou fazer também os vídeos falando sobre motivos para você comprar a sua casa ou seu imóvel. Valeu!